Bom, eu trabalho com uma técnica meio nova que chama Método Feldenkrais de Educação Somática. Aqui no Brasil existem muito poucas pessoas que trabalham com esse método. E a pessoa que inventou esse método chamava Moshe Feldenkrais. Ele criou essa metodologia em função de um desconforto que ele foi desenvolvendo ao longo dos anos nos seus dois joelhos. O Feldenkrais ele tem uma história pitoresca, na verdade, assim, aconteceram muitas coisas na vida dele desde cedo. Uma muito impressionante foi quando ele fugiu da cidade que ele morava, que era na antiga Ucrânia, e ele fugiu porque o povoado dele estava sendo perseguido em função de ser judeu, e essa cidade nem existe mais hoje. Ele fugiu para a antiga Palestina, e ao longo dos anos ele foi tendo todo um trabalho, né, na comunidade judaica, ele participou da construção do Estado de Israel, e nesse meio tempo ele tinha que lidar com situações limites, né? Ele lidava com situações de guerrilha, de ter que se autodefender de ameaças de faca, e nesse meio tempo ele foi desenvolvendo uma metodologia criou uma série de movimentos em que ele ensinava as pessoas a não serem esfaqueadas, ou a mulheres se protegerem de estupro, essas coisas. O primeiro contato com o corpo, né, mais propriamente, aconteceu nessa época. Depois ele foi para a Europa, né, tornando a história um pouco mais curta, assim, e na Europa ele estudou engenharia mecânica, fez PhD em física e entrou em contato com o Jigoro Kano, que na época estava introduzindo o judô no Ocidente. Ele ficou muito impressionado com o que ele aprendeu com o Jigoro Kano acabou convidando ele para aprender judô, ele foi para o Japão, e ele foi um dos introdutores do judô no Ocidente. Ele gostava muito de jogar futebol, e os joelhos dele, ao longo dos anos, foram se deteriorando. Na época da Segunda Guerra Mundial, ele acabou se refugiando em Londres, e trabalhou muito tempo, né, ele tinha um PhD em física, ele foi assistente de um prêmio Nobel de física, o Joliot Curie, e quando ele foi para Londres, em função de estar trabalhando em pesquisa nuclear, em submarino nuclear, essa coisa toda, ele tinha que entrar nos submarinos, os submarinos eram muito apertados. Ele não conseguia se locomover no submarino se não fosse se agachando, essa coisa toda. Então a maneira como ele se movimentava lá sobrecarregou as articulações dos seus dois joelhos, e ele começou a ter problema crônico nos joelhos, sendo que na época não existiam essas cirurgias modernas que existem hoje, e ele tinha um prognóstico não muito encorajador, né? Assim, ou ele voltaria a andar com uma muleta, com uma bengala, né? Ou talvez nem andasse. Então ele resolveu não fazer a cirurgia e ficou muito tempo acamado. Nesse tempo que ele ficou acamado, ele ficou estudando desenvolvimento motor, biomecânica, ele aplicava os conceitos da física, né, em relação ao esqueleto, e ele foi criando uma metodologia em que a pessoa se reorganizaria em função, né, do que ela tivesse que fazer, sem forçar, né, no caso específico dele, as articulações do joelho. Quer dizer, ele não curou o joelho dele, ele simplesmente criou uma mecânica de se mover e de fazer as coisas de uma maneira mais inteligente, em que ele não, né, sobrecarregava os joelhos, então ele voltou a andar sem qualquer tipo de desconforto, né, maior desconforto. Quer dizer, o problema do joelho continuava, mas mecanicamente não atrapalhava ele em nada, né? E aí ele foi comentando isso para os amigos, falando, né, a respeito dessa metodologia que ele estava criando, e começou a ficar conhecido, né? Ele era uma pessoa muito bem relacionada, então ele tinha vários amigos no meio acadêmico, no próprio governo de Israel, e aí ele foi desenvolvendo essa técnica e as pessoas foram pedindo para, né, conhecer um pouco mais do que ele estava fazendo. Para encurtar a história, né, na década de 70, no final da década de 70, ele foi para os Estados Unidos. No começo da década de 80, ele fez o primeiro treinamento nos Estados Unidos. Nesse treinamento tinham umas 250 pessoas. Depois ele fez um novo treinamento nos Estados Unidos em seguida, mas não terminou esse segundo treinamento porque ele faleceu. Desde então, existe uma organização que vai norteando, né, o desenvolvimento, né, e a transmissão desse conhecimento. O que se baseia o método Feldenkrais de educação somática? Quer dizer, se você pensar em como a gente
constrói a nossa identidade, tem alguns fatores em que a gente é predeterminado em como a gente é, né? Um deles é o fator genético. Esse fator genético é a língua que você fala, na verdade, desculpa, é o corpo que você tem, é a estrutura que você tem. E esse corpo é você, não tem muito o que fazer sobre ele, né? Qualquer coisa referente a características genéticas são definitivas, né? Apesar de hoje em dia muitas pessoas acreditam que possam mudar isso, né? E se a pessoa tem uma boca assim, ela quer ter a boca assado, ou se tem, né, essa questão estética, né, de cirurgia plástica, sempre as pessoas não estão muito satisfeitas, né, com o seu próprio corpo. Mas no caso do Feldenkrais, essa questão genética é uma questão que você não tem muito o que fazer. Você é assim e pronto, né? Então você tem que lidar da melhor maneira possível com isso, né? Não está em questão se você gosta ou você não gosta do seu nariz. Isso faz parte de você, né? O segundo ponto, né, em que, na verdade, caracteriza, né, a nossa identidade é a questão cultural, a questão de educação. Então, se você, por exemplo, nasce na China, provavelmente você vai falar chinês, né? E se você nasce no Brasil, você vai falar português, mas assim, são coisas que, se você for aprender chinês um tempo depois, nunca vai ser igual à sua língua nativa, né? Quer dizer, o país que você nasceu aprendendo aquela língua. Esse aprendizado em que você, quer dizer, essa cultura em que você, né, emerge, que você aparece, ela predetermina uma série de coisas em relação a quem você é. Isso também é difícil de você alterar. É difícil você tentar trabalhar, né, modificar questões culturais se elas estão muito arraigadas na sua subjetividade. Você já pressupõe uma série de compreensão sobre as coisas que está lá na sua cultura, de onde você é. E no nosso caso, no caso específico do método Feldenkrais, quer dizer, existe um terceiro fator que ele chama de autoeducação. Essa autoeducação é onde a gente pode agir, né? É nessa autoeducação que a gente tem um poder de poder fazer alguma coisa em relação a nós mesmos. E a gente vai estar trabalhando nessa autoeducação, né, mais especificamente no que a gente chama de somático, né? Não é simplesmente uma educação como a gente está acostumado na universidade, em que a gente desenvolve conceitos, reproduz conceitos, teorias, né, discute temas, né, e de alguma maneira articula temas e vê como é que uma coisa pode ser mais consistente que a outra. No nosso caso aqui, não é bem, né, nessa categoria de conhecimento. No nosso caso, é uma outra categoria de conhecimento. Então, a gente trabalha o que a gente chama de corpo vivo, né, que é um pouco diferente do corpo em que a psicologia, a medicina, a educação física tradicional, né, na nossa cultura, olha o corpo, ela olha de um ponto de vista um pouco diferente, né? E mesmo no cotidiano as pessoas veem o corpo de uma maneira impessoal. A pessoa tem uma dor nas costas, né, e ela trata aquela dor nas costas como assim, o problema está nas minhas costas, como se esse problema não fosse ela. Então a relação que nós temos com o corpo, no nosso caso, da educação somática, é uma relação na primeira pessoa. É o que você sente, né, em relação à informação que te chega a nível sensorial. Se você tem um problema no seu pé, a questão não é só o seu pé, né? Aconteceu alguma coisa no seu pé, mas tem a ver com a distribuição de peso, tem a ver como é que está a sua bacia, a sua coluna, a sua cabeça. Então, tudo vai remeter a você como um todo, e não só um aspecto que, de alguma forma, por algum motivo, né, ocasionou algum tipo de desconforto, alguma sensibilidade. Então, nesse sentido, a visão somática, né, sempre vai estar olhando esse corpo vivo, dinâmico, no sentido nessa categoria de conhecimento, que é uma categoria de conhecimento que tem um registro na primeira pessoa. Ao contrário do que a gente está acostumado, que é mais na terceira pessoa, né, em que a gente analisa o corpo como se a gente estivesse fora dele, né, como se a gente visse o corpo por uma televisão. E aí a perspectiva muda totalmente, né, é um outro corpo. Por isso que a gente chama de somático, que quer dizer exatamente a mesma coisa, né, mas simplesmente para diferenciar esse ponto de vista um pouco diferente, que torna, né, o trabalho, nesse sentido, de uma outra natureza. Como que isso, né, ocorre, na verdade? Quer dizer, quando uma pessoa chega e por algum motivo ela quer melhorar alguma ação, ou mesmo, a maioria das vezes é porque está com um tipo de desconforto, né? A gente não está tão preocupado com o desconforto dela, a gente está preocupado em olhar, como eu estava comentando antes, essa organização como um todo, né? O que acontece, quer dizer, como essa pessoa
construiu a sua organização? Como é que tá essa história organizada, né? Em como ela senta, em como ela levanta, em como ela vira, né? Qualquer coisa que ela faz diz respeito de como ela está se expressando nas ações do cotidiano. E é esse olhar, né, esse olhar cuidadoso que a gente vai estar explorando em todo esse processo.